Olá pessoal, então vamos falar agora sobre a primeira consulta. A primeira consulta, talvez a mais importante de todas, que é aquela onde nós vamos criar vínculo com o paciente, entender qual é a dor dele, a queixa principal e oferecer nossos serviços e soluções para o tratamento dele. Talvez é a consulta, muitos dizem que é na primeira consulta que o paciente já decide se vai ou não fazer o tratamento com vocês. Então é claro, eu nem entrar nesse assunto agora, mas é importante vocês manterem a sala bem organizada, uma bancada limpa, não deixar um monte de doc rolando em cima da mesa, ter uma boa tela para apresentar e conversar com o paciente. Então, vou falar um pouquinho da minha experiência. Na primeira consulta, a gente passa o paciente, senta não direto na cadeira odontológica, ninguém gosta de ir direto numa cadeira odontológica. A gente senta numa escrivaninha para fazer uma anamnese com esse paciente, conversar um pouco, entender qual é a queixa principal dele, qual é a dúvida, se ele já conhece o tratamento com alinhadores ou não, ou se ele vem buscando já alinhadores ou aparelho fixo, e aí nós vamos oferecer a solução para esse paciente. Então, tem que ter um pouquinho de neuromarketing envolvido, Tratar bem o paciente, talvez oferecer um cafezinho, um bate-papo amigável, fazer a anamnese completa, entender qual é a queixa dele, e aí só depois nós vamos examinar esse paciente, A escolha do paciente para o tratamento com alinhadores também determina o nosso sucesso. Se a gente tem um paciente que é uma criança, por exemplo, que fica inquieta naquela cadeira, fica correndo ali na primeira consulta, não consegue parar quieta, talvez não tenha uma disciplina, talvez não seja o paciente ideal para alinhadores, visto que é um aparelho removível e a gente depende da colaboração do paciente para o sucesso do tratamento. Então, qual que é o perfil ideal de paciente para alinhadores? Hoje a gente trata a maior parte dos casos com alinhadores, mas o perfil ideal, então, é um paciente colaborador e motivado. Muitas vezes é um paciente que deseja, então, claro, sempre uma experiência sem aparelhos fixos, sem fios. Muitas vezes é um paciente que já utilizou aparelho fixo no passado e não deseja usar de novo numa recidiva, ou um paciente adulto que lida com o público, que não deseja mais aparelhos fixos. Então, é um paciente que deseja um tratamento com estética e conforto que não atrapalhe o estilo de vida dele. Por outro lado, é um paciente que tem que entender da necessidade de colaboração. Eu falo que não existe tratamento ortodôntico sem colaboração. No alinhador, o paciente tem que lembrar de colocar e remover alinhadores, remover o alinhador e recolocar para as refeições, higiene. Já no aparelho fixo, tem que ter colaboração quanto a cuidados com a alimentação, para não quebrar o aparelho. Tem que ter cuidados com a higiene em dobrados. Então, não existe tratamento ortodôntico sem colaboração. Tem gente que diz lá, não, bota fixo que não precisa da colaboração do paciente. Claro que precisa. Se o paciente não colabora, vai ter hiperplasia gengival, vai ter acúmulo de placa, vai ter que interromper o tratamento. Se ele continua comendo bala, chiclete, quebra o aparelho, atrasa o tratamento, começa a virar aquela bola de neve. Então, não existe essa história de tratamento sem colaboração. No caso dos alinhadores, a colaboração que a gente precisa é use o aparelho o máximo de tempo possível. Então, essa é a escolha do caso. Pacientes colaboradores, motivados, No final dessa primeira consulta, a gente explica na escrivaninha. Eu gosto de abrir o meu computador e mostrar casos parecidos. Eu tenho um apinhamento inferior. Eu vou lá e abro algum caso de apinhamento inferior. Olha como é que é, te apresento o produto para eles. Olha como é que funciona o alinhador. Pega uma caixinha da Clique, mostra o plástico, ele pegar na mão para ele sentir como é que funciona esse aparelho, é assim. Muitos não acreditam. Nossa, isso aqui mexe os dentes, esse plástico. Sim, esse plástico movimenta os dentes com extrema precisão. A gente explica para o paciente como é que funciona o processo de tratamento, que a gente vai fazer um escaneamento 3D. Esse escaneamento vai para um software e assim como um arquiteto projeta uma casa, nós vamos projetar o sorriso desse paciente. Com o sorriso projetado, nós vamos saber quantas placas vão ser necessárias e aí então nós vamos estar prontos para passar um orçamento para esse paciente. Então, até o final da primeira consulta, a gente vai explicando todos os prós e contras, vantagens e desvantagens dos alinhadores. A gente examina o paciente, identifica a maloclusão dele e no final dessa primeira consulta a gente quer o quê? Um paciente motivado. A gente já pode passar uma estimativa de custos, mas para ter certeza, muitas vezes muitos colegas fazem assim, passam uma estimativa de custos, mas para ter certeza eu preciso fazer um projeto para saber quantos alinhadores vão ser. Hoje tem uma alternativa diferente para isso. A Clique Aligner tem um produto que se chama ClickFlow, que é a assinatura de alinhadores, ou seja, o preço é fixo mensal, independente se o caso é muito complexo ou muito simples. Vai ser uma assinatura mensal com preço fixo. Então, para quem trabalha com ClickFlow, já pode até passar um orçamento definitivo já na primeira consulta. Só que vai ficar devendo para a próxima consulta para saber se vai ser 10 alinhadores, 20, 30, 40, porque a gente vai precisar aí sim fazer um projeto. É claro que quem já tem mais experiência já olha para um caso e já sabe, olha, vai ser mais ou menos uns 6 meses de tratamento, vai ser 12 meses, 24. E aí a gente consegue passar um orçamento que muitos colegas cobram uma entrada e mais mensalidade. E essa mensalidade
vai cobrir os custos da mensalidade, né, do programa de assinatura da Clique. Então é muito interessante essa modalidade que a gente consegue já fechar na mesma consulta o início do orçamento do tratamento. Então, aqui tem um exemplo de paciente ideal para uma primeira consulta. Essa menina aqui foi contratada pela Clique para fazer fotos para marketing. Durante a campanha fotográfica, a gente percebeu que ela tinha ali o lateral dela projetado, né? Tinha um dente 22 projetado e se incomodava bastante ela. Além disso, tinha um pouquinho de apinhamento inferior. Então aqui está uma paciente ideal, ela trabalha de modelo e não deseja de forma alguma, nem pode usar aparelhos fixos. Então a gente fez uma documentação ortodôntica da Anitta, dessa paciente, e a gente percebe uma menina jovem, um bom perfil labial, face bem simétrica, com um leve apinhamento aqui na arcada inferior, dá para perceber aqui, deixa eu botar dar um zoom aqui no sorriso dela para vocês. Tem um leve apinhamento nos inferiores e o dente 22 projetado, que é o que mais incomodava ela. Fizemos então radiografia panorâmica e escaneamento intraoral. Quem tem scanner intraoral, fica tudo mais fácil. A gente pode fazer o escaneamento intraoral direto na primeira consulta e isso encanta o paciente e facilita muito na conversão desse paciente depois. Quem não tem scanner vai ter que encaminhar o paciente para uma clínica de radiologia que já aproveita para fazer as panorâmicas, teleperfil e os escaneamentos intraorais. Então, aqui uma foto mais aproximada da queixa principal da paciente, que é o dente 22 aqui projetado. A gente tem a foto oclusal mostrando essa projeção do 22, está espelhada essa foto aqui. E nós temos aqui, você consegue perceber que ela tem também um apinhamento aqui na arcada inferior, ó, com aumento da curva de Spee. Deixa eu tentar tirar um pouquinho esse zoom aqui vocês vão perceber melhor esse aumento da curva de Spee. Então, a gente fez o escaneamento dessa paciente. Vale lembrar que hoje os scanners estão cada vez mais acessíveis. Eu tenho certeza que todos vocês, nos próximos anos, vão ter scanner no seu consultório ao lado da cadeira. É algo que vai ser rotineiro na nossa clínica, escanear os pacientes na primeira consulta, independente se é um paciente para ortodontia ou não, a gente vai escanear para registro, para acompanhamento, para diagnóstico, certo? A Clique é compatível, nosso software é compatível com todos os scanners. Então, pessoal, feito o escaneamento, o scanner ele exporta um arquivo que se chama STL, que é um arquivo universal, que é STL de estereolitografia, é nada mais do que um modelo de gesso virtual. Esse modelo de gesso virtual tem arcada superior, arcada inferior e normalmente em oclusão. Então se você abre um arquivo no computador, você consegue manipular ele em 3D, se você abre outro arquivo também, e se você abre os dois juntos num software de avaliação ou até no software da Clique, eles já entram em oclusão automaticamente. Então a gente consegue fazer o diagnóstico e planejamento com base nesses modelos 3D. Com os modelos 3D em nossas mãos, a gente pode então agora fazer a submissão do pedido. A gente terminou a primeira consulta e agora então nós vamos submeter o pedido para a Clique Aligner.